E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos discutir uma pergunta que eu tenho certeza que você já se fez, que é por que que o Brasil tem uma indústria tão fraca? Né? Nós vamos analisar nesse vídeo aqui os motivos históricos, o que aconteceu no meio do caminho para a gente chegar nesse ponto que a gente está, mas especialmente a gente vai pensar o que a gente pode fazer a partir desse momento para tentar solucionar essa solução. Se você não me conhece, você chegou agora nesse canal, eu sou Matheus Mussi, faz já uma década que eu estou trabalhando no setor de tecnologia e inovação e ao decorrer da minha trajetória eu tenho visto, tenho sentido algo que é ruim, assim, alguma coisa que não funciona muito bem na indústria. Eu não tive sempre a clareza do que é, mas com a experiência, com a pesquisa e com todos esses fatos que eu vou trazer aqui para você nesse vídeo, eu consegui começar a entender e conectar os pontos, e é justamente isso que eu vou trazer para vocês. Então, antes da gente entrar no vídeo, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo para que essa mensagem ela possa chegar a mais pessoas. E se você confia que um dia a gente, nesse país, vai conseguir chegar na vanguarda, das indústrias, a gente vai conseguir fazer uma mudança, então essa é a tua maneira de contribuir e custa R$0. Então nos ajude aí e vamos direto para o vídeo. Então o que me inspirou a fazer esse vídeo foi um gráfico que eu vou mostrar para vocês agora. Esse gráfico aqui basicamente ele mede a porcentagem que a indústria está contribuindo para o PIB nacional ao longo dos anos, certo? Olhando para esse gráfico, as duas primeiras coisas que me vieram à mente foi primeiro que, como é que a gente está numa decadência tão forte assim, Mas também, o que aconteceu naquele período militar que a gente melhorou tanto, digamos, que a gente ficou tão bom comparado com os outros períodos. E isso me saltou a pergunta que é o seguinte, será que aquilo que a gente fez durante o período militar é o que a gente deveria fazer hoje, então, para melhorar? Será que a gente deveria voltar àquilo que eles fizeram? E aí eu vou trazer para vocês os fatos aqui para a gente entender juntos. O que foi feito nessa época do período militar? Bom, existiu uma fase ali que o pessoal foi muito protecionista, Desde a época de Vargas, Juscelino Kubitschek, eles pensaram assim, nós precisamos melhorar a nossa indústria e para isso nós vamos adotar aqui um paradigma mais protecionista. Nós vamos fechar a nossa indústria e nós vamos investir pesado aqui, fazer tudo dentro do Brasil e nós vamos aumentar a nossa infraestrutura, aumentar a nossa indústria, aumentar a nossa produtividade. E foi isso que foi feito, Existiram vários programas, acho que o mais famoso é o 50 anos em 5, do Juscelino Kubitschek, mas isso se estendeu durante todo o período militar. E funcionou realmente, foram criadas muitas infraestruturas, foram criadas muitas indústrias, a produção aumentou, só que teve um fator que eles esqueceram nessa época de considerar, que é o fator da competitividade. Hoje a gente entende que a competitividade, para os mercados mais livres, ela é muito importante. Isso inclusive a China, que é um país comunista, eles conseguiram entender que para eles conseguirem avançar, eles precisavam dessa competitividade. E o Brasil, nessa época, ele simplesmente deixou isso passar. Então o que aconteceu? Enquanto estava fechado o Brasil comercialmente, estava tudo bem. Mas quando houve a reabertura do mercado brasileiro, que aconteceu em 1990 ali com o Collor, eles fizeram então essa abertura de uma maneira muito abrupta, Eles tiraram todas as taxas de uma vez. E isso, porque geralmente é assim que se faz o protecionismo, Eles aumentam muito as taxas de importação para que esse produto entre e aí isso acaba impedindo, que o comércio ele seja feito, acaba não ficando viável. Então, quando eles tiraram tudo de uma vez, abruptamente, eles perceberam que, as empresas que estavam tentando entrar, elas tinham uma eficiência muito maior, tinham produtos muito melhores e, além disso, tinham um custo muito menor. E aí ficou evidenciado exatamente o problema desse protecionismo, que foi que, sem a competição, é difícil para as empresas elas melhorarem. Como estava tudo estável, tudo controlado, eles continuaram sempre no mesmo processo, não mudaram nada, não melhoraram nada, foi tudo sempre feito da maneira que eles começaram fazendo. E as empresas de fora, por elas terem competição, elas tiveram que investir em maquinário, tiveram que investir em inovação, tiveram que investir inclusive nos próprios colaboradores, aumentando estudo, aumentando conhecimento em pesquisa e tudo mais. E além disso, tinha o grande problema do Brasil, que era o custo do Brasil, que era essa autoburocracia, essa demora, todos esses impostos que são colocados ali, que o pessoal lá de fora tinha já tirado fazia muito tempo justamente por essa competição. Então eles
removeram isso para serem mais competitivos. E quando foi aberta essa porteira, digamos assim, do Brasil, o pessoal de fora entrou e destruiu tudo. Eles tomaram todos os espaços porque eles eram mais competitivos. Então, por que você ia pagar 200 no negócio que você pode pagar 20? E aí acabou dizimando a indústria nacional. Então todos os produtores, muitas indústrias, muitos setores, eles acabaram minguando, até morrendo dentro do Brasil, porque não fazia sentido eles continuarem sendo que tinham uma oferta internacional muito melhor. Isso basicamente é aquela analogia da mãe que é super protetora e deixa o seu filho dentro de casa, né? Porque ela não quer que se machuque, não quer que fique doente. Foi exatamente o que aconteceu no Brasil. Enquanto está em casa, a criança está tudo bem. Mas a hora que essa criança ela sai, ela começa a pegar um monte de doença e tem um risco ainda maior dela morrer do que se a mãe tivesse deixado ela livre, né? Se tivesse deixado ela andar, correr, brincar, né? Porque a nossa indústria ela acabou ficando muito frágil por conta desse protecionismo. E esses efeitos eles se arrastam até hoje. Então hoje nós temos ainda esses efeitos. Se a gente viu ali nesse último gráfico que o impacto da indústria era 11%, hoje nós estamos falando de 10,5%, ou seja, está diminuindo cada vez mais. E isso acontece justamente porque, pensem na tecnologia como ela funciona. Existe uma tecnologia inventada que ela dá força para que uma próxima tecnologia seja inventada, né? E essa próxima tecnologia inventada, ela dá uma força para a terceira tecnologia ser implementada. Então existe uma questão de passo a passo, né? Que a inovação ela funciona passo a passo, é uma progressão. E quanto mais tempo se espera para chegar no fim da cadeia, maior fica essa corrente. Então, mais passos são necessários, mais elos são necessários para que a gente chegue nesse produto final, que é o estado da arte da tecnologia, o estado da arte da inovação, da ciência. E o Brasil, por ele ter se mantido fechado durante tantos anos, né, ele ter se mantido tão estagnado na evolução, os elos que a gente precisa preencher, que a gente precisa melhorar e internalizar no nosso país para a gente conseguir chegar lá, já está numa cadeia muito grande, muito distante, né? Então, se vocês olharem esse outro gráfico que eu vou colocar aqui na tela, ele basicamente mede quanto de produtos importados existem dentro de todos os produtos que existem no nosso país. Então, basicamente, ele mede a taxa de importação para cada uma das áreas. E se vocês olharem, os quadradinhos mais brancos, né, mais claros, eles são aqueles que existe uma menor necessidade de importação, né? Então, vocês veem que todas as indústrias de agro, sapataria, movelaria, aquilo que tem a ver com as matérias-primas, a gente domina, a gente está bem. Só que à medida que essa tecnologia ela vai progredindo, então refinamento de petróleo já é uma coisa que a gente praticamente não consegue fazer aqui, né? As coisas mais industrializadas, especialmente eletrônicos e equipamentos de informática, a gente tem uma grande dificuldade. Vocês podem ver ali os pontos em vermelho e em preto, são aqueles que a gente praticamente importa tudo, né? São acima de 60% e a gente está importando, eletrônicos, praticamente a gente não tem ninguém produzindo isso aqui. E isso realmente danifica essa cadeia porque a gente não consegue fazer isso sozinhos, a gente não tem essa subsistência. Então, o Brasil, no final das contas, ele acabou virando um país de montadoras, né, que oferece às vezes uma mão de obra um pouco mais barata, uma habilidade de fazer as coisas, e a gente traz os produtos com valor agregado de fora, monta aqui e vende eles a margens de lucro muito pequenas, né? Então, ao invés da gente estar agregando tecnologia aos produtos, a gente simplesmente pega produtos e agrega eles para vender alguma coisa montada, né? No final das contas é isso, a gente é uma indústria maquiladora de baixo grau, a gente é uma indústria de montadoras, né? A gente não está produzindo nada. Mas aí vem a parte que eu queria falar para vocês. Qual que é a solução, então? Se a gente está nesse grande enrosco, né? Nessa grande enrascada aí da nossa indústria, como que a gente poderia fazer para resolver isso? Bom, como eu falei, aquela questão da corrente é o grande problema. Se a gente fosse tentar começar desde o primeiro elo da corrente, a gente ia demorar muito tempo. E honestamente, provavelmente seria a solução de longo prazo mais interessante, só que demoraria bastante tempo, precisaria de um esforço intenso ali do governo, focado nisso, várias empresas, altas campanhas, muito dinheiro investido para que a gente conscientizasse que é isso que a gente precisa fazer. Foi um pouco do que a China fez, foi um pouco do que Singapura fez, né? São alguns países que entenderam isso e eles começaram do começo e fizeram toda essa base, né?
Só que eu acho que no Brasil é difícil a gente pensar nisso. E existe uma solução agora para esse problema, que é justamente o que eu queria falar para vocês, que é investir em inovação de ponta. Como que isso resolve o problema? Bom, primeiro de tudo, existem vários fomentos que o governo está dando, porque ele entendeu que ele tem esse problema, então tem vários fomentos que abaixam muito o custo, né? Abaixam muito o investimento necessário para você fazer inovação, para você conseguir melhorar os produtos e tudo mais. Então existem essas inovações. E pegando essas inovações é possível subsidiar grande parte desses investimentos para que inovação seja criada e comece a ter, né, um fluxo maior de equipamentos importantes para a nossa indústria, mas também tecnologia saindo da nossa indústria. E gradualmente a gente deveria ir verticalizando essa indústria brasileira, ou seja, incorporando o maquinário, os processos, as ferramentas necessárias para que a gente consiga produzir essa tecnologia. Então, no primeiro momento, por exemplo, a gente vai comprar uma máquina que faz um sensor X, que ainda não existe no Brasil. Então, comprando essa máquina lá de fora, a gente consegue começar a produzir esse sensor X. Então, a gente começa a competir com o pessoal lá de fora. Esse sensor X agora, a gente está no front da inovação, é o estado da arte, né, esse sensor. Com o tempo, qual que é a ideia? É pegar essa máquina e internalizar ela também. A gente consegue também fazer ela. A gente vai comprar as máquinas, os insumos necessários para que a gente produza essa máquina. E aí a gente vai atacando essa corrente de trás para frente, né? Na verdade, de frente para trás. A gente começa do último elo e vai melhorando até a gente chegar no último elo. Para mim, essa é a estratégia. E se isso faz sentido para você, se a tua indústria ela vê aí uma oportunidade e se você quer entender como acessar esses recursos para você conseguir gerar inovação, gerar tecnologia de ponta, eu vou deixar um link aí embaixo para você deixar o seu contato, a gente poder entrar em contato com você, a gente poder conversar, para eu poder te explicar quais são as maneiras que a gente teria de fazer isso. E acredite, são oportunidades excelentes e que exigem uma certa habilidade, tem uma certa barreira de entrada e que a gente consegue te ajudar com isso. Então, se toda essa história fez sentido para você, você vê aí uma oportunidade, link na descrição. Mas, para sumarizar, então, esse é a história do Brasil, é por isso que a nossa indústria ela é tão fraca e nasceu na lama desse jeito. Espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia. Até a próxima, olhem o vídeo que está aí no card para vocês continuarem aprendendo e entendendo sobre inovação. E nos vemos!